Foi uma vingança para o Flamengo com seu time desfalcado, jogadores voltando depois de infectados pela Covid e uma defesa toda ela formada por jovens que jamais estariam em campo num jogo de Copa Libertadores, não fosse a quantidade de atletas que foram infectados pelo novo coronavírus. Você vai conferir as estatísticas do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, aqui do meu lado, enquanto a gente vai falando sobre esse Flamengo 4, Independiente del Valle 0, jogo realizado na noite da quarta-feira no Maracanã. Ao contrário do que normalmente acontece em jogos do time comandado por Domenico Torrente, dessa vez com Jordi Guerreiro, novamente ele, à beira do campo, devido ao fato de o técnico também ter sido infectado pelo vírus, o Flamengo não fez aquela marcação alta no campo do adversário, subindo a linha defensiva até o meio do campo, até invadindo o campo adversário com seus laterais e zagueiros. Isso acontecia muito nos tempos do Jorge Jesus e também joga assim prioritariamente o técnico catalão, que hoje é o comandante rubro-negro. Diante de um adversário que gosta da bola, que joga também dessa maneira, e já bem conhecido do Flamengo, né, que é o Independiente del Valle, e vice-versa, com uma defesa muito rejuvenescida, com uma defesa muito nova, com Mateuzinho e Ramon nas duas laterais, com Noga e o Natan formando a zaga, e o goleiro Hugo, né, o Neneca, o Flamengo procurou fazer algo semelhante àquilo que vimos domingo no empate com o Palmeiras em São Paulo. Proteger a sua defesa. Então o time jogou mais compactado, marcando mais no seu campo, deixando o adversário mais tempo com a bola, embora não seja essa a natureza do time, nem acho que vai mudar a forma de jogar, não vai virar um time prioritariamente reativo, nada disso. Jogou assim em momentos contra o Santos, com o Domi no banco de reservas, quando venceu por 1-0 na Vila Belmiro, e fez um gol em contragolpe. Lembra dessa bola? Na lateral direita, bola roubada pelo Gabigol, desarmou o Jonathan, acionou o Michael, que acelerou, o Gabigol acompanhou e fez o único gol daquele jogo. E foi assim também que o Flamengo, com velocidade e a qualidade dos seus jogadores, construiu a vitória sobre a equipe do Independiente del Valle pelo placar de 4-0. Primeiro gol, bola recuperada, enfiada no ataque, Pedro domina, macia, toca. O Gabigol não consegue controlar, quem vai passando? Mateuzinho a toda, conduz, faz o cruzamento já dentro da área, o passe rasteiro, Lincoln faz 1-0. Segundo gol, jogada rápida, roubada de bola do Lincoln, acionando o Gabigol, que serviu o Pedro 2-0. Né? Aí vem o terceiro gol, naquela jogada que o Arrascaeta chuta, o goleiro defende, o Bruno Henrique, que veio para o lugar do Gabigol contundido, ainda no primeiro tempo, fazer 3-0. E o quarto gol, outra jogada de velocidade, passe espetacular por elevação do uruguaio, Arrascaeta brilhante mais uma vez, e o Bruno Henrique marcou de novo. Foi uma noite perfeita para o Flamengo, exceto pela lesão do Gabigol. Seria mais ainda se fosse 5-0, claro, porque devolveria exatamente o placar que foi imposto pelo time equatoriano em Quito 2 semanas antes. Mas convenhamos, com tantos desfalques, devolver um 4-0 está de bom tamanho. E se somarmos os placares dos 4 jogos que foram realizados entre essas equipes, né, os 2 da Recopa, 2-2 e 3-0 Flamengo, e os 2 da Libertadores, 5-0 e 4-0, você vai ter 9 gols do time do Flamengo, né? 2 mais 3 mais 4, certo? 2 no jogo da Recopa em Quito, com mais 3 marcados no Maracanã, naqueles 3-0 que valeram essa taça, 5 com mais 4 agora, são 9. E o time equatoriano marcou 2 vezes no jogo de ida e depois marcou 5 vezes, né, jogo de ida da Recopa, 5 vezes também no jogo de ida, digamos assim, da Copa Libertadores. O Del Valle não fez nenhum gol no Flamengo jogando no Maracanã e tomou 7 ao todo nesses 2 jogos. Então, se você misturar tudo aí, de certa forma o Flamengo nem ficou devendo para o Del Valle. O torcedor pode até fazer essa matemática na hora de bater boca, discutir e tal, naquela provocação saudável com aqueles que torcem por outros clubes. O Flamengo espremeu o Del Valle, conseguiu um placar até surpreendente. Eu sinceramente não esperava que o Flamengo pudesse vencer por 4-0, porque o Del Valle tinha desfalques, mas reservas. Dos 11 titulares que iniciaram o jogo disputado 2 semanas antes no Equador, 9 começaram essa partida no Maracanã. Então não teve grandes baixas. Pelo contrário, o time principal de Miguel Ángel Ramírez estava em campo, os principais jogadores estavam em campo. E o Flamengo conseguiu essa vitória muito expressiva, uma vitória por 4-0,
Claro, o Del Valle criou, finalizou mais, teve mais posse de bola. É uma boa equipe, que pesa as 2 derrotas, tomando 4 gols, tinha perdido por 4-1 também para o Júnior Barranquilla na rodada anterior da Libertadores. É uma boa equipe, deve dar trabalho na sequência da Libertadores, que deve se classificar. Mas falando em classificação, o Flamengo ainda se classificou antecipadamente, beneficiado pela surpreendente derrota do Júnior Barranquilla na Colômbia para o Barcelona de Guayaquil, que nem havia pontuado ainda. Com isso, o jogo do dia 21 de outubro contra o Júnior no Maracanã, é só para definir eventualmente a primeira colocação, dependendo do resultado do Del Valle, esse tipo de coisa. O Flamengo pode jogar muito mais tranquilo essa partida, pode poupar até jogadores, pensar em jogos do Brasileiro. Foi realmente a noite perfeita praticamente, a não ser pela lesão sofrida pelo Gabigol, né, uma lesão de ligamentos ali na região do tornozelo. São as informações iniciais que o clube já transmite, né. Aparentemente problema do gramado do Maracanã, que realmente ninguém consegue solucionar esse problema do gramado do Maracanã, que é um gramado renovado, mas que não está legal, visivelmente não está legal, aqueles pedaços ali emendados ainda, não se integrou totalmente, parece que não está totalmente nivelado, enfim. Fato é que o Flamengo conseguiu sair mais forte desse surto de Covid, né? Porque já teve alguns jogadores de volta, né? Aqueles da primeira leva. Na verdade, só um daqueles infectados começou jogando, que foi o Mateuzinho, depois entraram mais alguns outros, e deverá ter alguns dias mais alguns jogadores liberados, vai ter o seu elenco novamente à disposição. Uma possibilidade muito pequena de reinfecção, ela existe, mas a gente percebe pelas estatísticas que geralmente a pessoa, quando é infectada uma vez, ela não é infectada uma segunda vez. Não significa que não tem que usar máscara, não tem que tomar os cuidados, tem que ter, mas digamos que é uma teórica, né, imunidade aí de muitos jogadores, pelo menos isso, né? Então não deverá ter tantos problemas assim com a Covid daqui para frente, pode ter um ou outro aí que ainda não teve e tal. Então o Flamengo fica fortalecido em vários aspectos depois dessa confusão toda. E fortalecido pelo trabalho que foi feito pela comissão técnica e pelos atletas, com todos aqueles que formam a equipe de trabalho do futebol do Flamengo, apesar de muitos equívocos tomados, protagonizados, aliás, pelos diretores, por alguns diretores na semana passada, com aquela história de tribunal e tudo mais. E o Flamengo também sai fortalecido porque ganha novos jogadores. Tem mais garotos aí que engrossam ainda mais o ótimo elenco do time carioca. E o detalhe, que isso é bem importante frisar, Lincoln foi bem, que daqui para frente ele consiga se concentrar mais, se dedicar mais, se entregar mais em campo e aproveitar as oportunidades. E os garotos todos aí que jogaram, especialmente os zagueiros e o goleiro Hugo, 2 ressalvas, para a gente não também achar que está tudo resolvido, que são cracassos e tal. O Flamengo jogou muito mais protegido nessas duas vezes, a defesa mais protegida. Não jogou com os zagueiros lá no meio do campo. É mais fácil jogar assim. Mas se eles entrarem para participar de outros jogos, no time principal, e o Flamengo atuar lá no campo do adversário, como é a sua vocação natural, eles vão ter mais dificuldades num outro cenário no qual eles vão ter que se adaptar. E aí veremos como eles vão sair. Então eles não foram testados nisso. E nesse mesmo cenário, veremos em ação o Hugo Neneca, o Hugo goleiro, saindo com os pés, para sair jogando, para fazer uma antecipação ali como se fosse o último homem, que isso é fundamental para quem joga assim. Aliás, isso é fundamental hoje em todos os times, o goleiro tem uma noção mínima de como jogar com os pés. E a gente vai ver como é que o Hugo vai se sair nessa situação, que também é relevante, especialmente para quem tem essa proposta de jogo. Ótimas notícias para o torcedor do Flamengo, mas não criem expectativas exageradas com relação a esses jovens jogadores. Tudo a seu tempo. Né? Não dá para achar que eles são ótimos e que os titulares, aqueles que estão fora de combate, não servem. Na verdade, são formas diferentes de jogar, eles ficam muito mais expostos do que ficaram esses rapazes. Não significa que eles não sejam bons e não possam jogar assim, apenas ainda não foram testados nessas condições que são, digamos assim, mais próximas àquilo que o Flamengo habitualmente apresenta quando vai para campo. Enfim, é isso. E o torcedor do Flamengo pode agora saborear um suquinho, né, para relaxar depois dessa grande vitória de uma classificação antecipada para a fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. Saudações.